Meus amados, a paz do Senhor Jesus, uma boa noite a todos vocês, debaixo dessa mesma paz. Bendito seja o nome do Senhor. Que maravilhoso quando a gente percebe o Espírito Santo se movendo. E o Espírito Santo de Deus é assim. Lá no livro de Gênesis a gente já vê, o Espírito do Senhor, ele pairava sobre a face das águas. Nesta noite eu quero meditar junto com vocês uma palavra que está no livro de Êxodo, capítulo 2, eu quero ler alguns versículos. É curioso, se não me falha a memória, já é a terceira ministração consecutiva que eu falo sobre mulheres. Eu falei sobre aquela mulher cananeia, eu falei sobre a sunamita, aquela mulher de Sunem, e acho que essa é a terceira. Se não estou enganado, nós vamos falar sobre uma mulher cujo nome é pouco conhecido, Joquebede. O filho dela, muito falado, muito conhecido, mas ela não. Mas vamos ler então, Êxodo. Quantos estão felizes? Vocês aí do outro lado, da onde você estiver, está feliz também? O pessoal da internet nos acompanhando, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, que essa palavra chegue ao teu coração. E a unção também, a unção do Senhor que está pairando aqui sobre nós, que estamos presentes, esteja pairando na sua casa também. Alguns versículos eu preciso ler, para que a gente possa então decorrer sobre essa história. Capítulo 2 de Êxodo. Foi-se um homem da casa de Levi, casou com uma filha de Levi. A mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou para ele uma arca de juncos e revestiu de betume e pez, e pondo nela o menino, colocou-o entre os juncos à margem do rio. E sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe aconteceria. A filha de Faraó desceu para banhar-se no rio, e as suas criadas passeavam à beira do rio. Vendo ela a arca no meio dos juncos, mandou a sua criada buscá-la, e abrindo-a, viu a criança, e eis que o menino chorava. Então ela teve compaixão dele e disse: este é um dos filhos dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma ama dentre as hebreias, para que crie este menino para ti? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Disse-lhe a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. Verso de número 10. Quando, pois, o menino era já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou, e lhe chamou Moisés, dizendo: porque das águas o tirei. Amém? Assentai-vos. A gente sabe o nome desta mulher, porque lá no livro de Números está escrito o nome dela, Joquebede. Eu disse que estaria falando sobre 2 mulheres, mas a gente tem 2 mulheres aqui para analisarmos, que é a mãe, Joquebede, e também a irmã, que é Miriam, ou Míria, como vocês preferirem, que também depois ela é mencionada. Bom, essa história, ela começa, tudo isso se deu da mãe ter que fazer isto com o seu filho, porque alguns versículos antes, no capítulo 1, verso 15 em diante, o rei manda que as parteiras, ao fazerem o parto das hebreias, se fossem meninos, que o matassem.
Se fossem meninas, que deixassem viver. Porém, as parteiras não deram ouvido ao rei e deixaram que essas crianças aí realmente continuassem vivendo. O rei, no verso 18, mandou chamar as parteiras e interrogou por que elas estavam fazendo aquilo. E elas responderam que as mulheres hebreias não são como as egípcias. As mulheres hebreias não são como as egípcias. Pelo que o rei do Egito mandou chamar as parteiras e as interrogou: por que tendes feito isto e guardado os meninos com vida? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, pois são vigorosas e já têm dado à luz antes que a parteira chegue a elas. Ou seja, era uma desculpa. Na verdade, elas estavam deixando realmente as crianças nascerem, crescerem. No versículo 20, portanto, Deus fez bem às parteiras e o povo aumentou e se fortaleceu muito. O povo judeu, os hebreus, estavam crescendo e aumentando, e a intenção de Faraó é diminuir isso. No verso 21 diz: também aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, ele estabeleceu as casas. A mão do Senhor foi a favor dessas parteiras. E no verso 22 vai dizer assim: então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas todas as filhas guardareis com vida. Ou seja, foi por essa razão que a mãe de Moisés, Joquebede, fez o que ela fez. Quando esse menino nasceu, a história que nós lemos, os versos que nós lemos primeiramente, ela fez um cesto, o preparou muito bem preparado e colocou às margens do rio Nilo. E para essa atitude aqui é preciso haver muita determinação, muita fé, muita coragem. Eu não sei qual a situação que você está enfrentando. Eu volto a dizer o que eu disse na ministração anterior: não é que essa palavra é direcionada só às mulheres, é a todos. Mas não sei qual é a sua barreira a ser enfrentada, mas é preciso, como num caso desse daqui, haver muita coragem e determinação. E também no caso da menina, a irmã Miriam, esperteza. Ela ficou de tocaia para ver o que ia acontecer. E eu gostaria de meditar nessa palavra, olhando com o seguinte aspecto. Muitas vezes a gente usa algumas palavras de forma errada. Eu até citei uma palavra na ministração anterior, eu citei uma palavra que a gente não dá o devido o significado para ela, a distinção das palavras. A palavra que eu usei foi imprevisto. Imprevisto. Nós colocamos a situação que a gente muitas vezes vem a enfrentar, seja ela em qualquer área da nossa vida, a desculpa ou a justificativa de que foi um imprevisto. Domingo eu estarei viajando para Guarulhos e eu vou de carro. É possível que neste caminho aí aconteça algum imprevisto, por exemplo, pneu furar. É possível que isso aconteça? Sim, o imprevisto. É possível que nesse mesmo caminho aí quebre alguma peça do meu carro? Sim, é possível. Agora, eu não posso usar isso que pode acontecer como desculpa para eu não terminar o que eu pretendia fazer. Eu vou dar um exemplo até muito mais real. Eu disse de domingo que isso pode acontecer. Agora, no ano passado aconteceu mesmo. Eu estava indo para o casamento de uma sobrinha cujo o pai dela, meu irmão, há 2 anos faleceu. Então, para mim e para minha família, estar nesse casamento era questão de honra. No quilômetro 40 da Bandeirantes, o filtro de combustível do meu carro estourou, quebrou. De que jeito? Eu não sei, imprevisto. Mas eu não posso usar, como eu disse, a definição da palavra. É importante a gente saber a definição da palavra.
Do primeiro momento você se desorienta, você não tem tempo, você não tem para quem ligar, porque as que eu poderia ligar estavam todas envolvidas no casamento. Quem é que iria sair para vir me buscar no quilômetro 40 da Bandeirantes? O que a gente faz? Deixa de ir? Não. Já ouviram o ditado que o prevenido vale por 2? Eu diria que o prevenido vale por 1000, dependendo da situação. Eu disse para minha esposa: calma, vamos chamar o guincho, ele vai levar a gente até o primeiro posto, que seria o frango assado, que tem logo ali na frente. A gente encosta o carro lá e eu chamo um táxi, o táxi leva a gente. Agora eu pergunto para vocês, e se eu não tenho dinheiro? Eu ia só passar raiva, nervoso, deixar de ir no casamento, deixar de honrar a minha sobrinha e colocar a culpa em quem? No imprevisto que o carro quebrou. Liguei para o taxista, ele ainda insistiu comigo: você tem certeza que você vai me esperar aí? Rodovia, né? Porque já deve ter levado algum chapéu. Eu falei para ele: pode vir que eu preciso de você, o meu carro quebrou, eu tenho que ir no casamento e eu estou com o meu tempo assim esgotado. E cheguei no casamento, glória a Deus, chegamos no casamento. E depois, pastor, o que você fez? Fui para a casa do meu irmão, passei a noite lá, dormi. No outro dia, um dos meus irmãos me trouxe até o quilômetro 40 novamente, onde eu já tinha engatilhado o guincho daqui da cidade, junto com um amigo meu, até conhecido aqui da igreja, Felipe. O guincho trouxe, viemos embora e resolvemos o problema. Agora, é o que eu estou dizendo, imprevisto acontece, mas eu não posso colocar a desculpa, ou usar palavras para me justificar. Não tenham pressa. Eu vou dizer outro exemplo que aconteceu há 1 ano ou 2 anos. Nós fomos para a casa de um amigo lá na praia. Como eu tinha saído cedo do serviço, eu fiquei na casa dele descansando. Meus filhos e o meu amigo foram para a praia no carro dele e no meu carro também. Quando foi mais tarde, o meu amigo voltou para me buscar. Eles travaram a chave do meu carro no porta-mala. Imagine vocês, domingo, de um final de semana prolongado, sexta, sábado, domingo, você chamar um chaveiro para resolver essa situação. Eu não falei nada, eu entrei no carro junto com ele, fomos para lá para saber o que a gente ia fazer. Porém, prevenido vale por quanto? Por 1, por 2, por 1000, vale por quanto? Depende da necessidade. Eu ando com uma pochete, porque eu ando de moto, de carro, de moto, então, para não ficar toda hora trocando de documento, tenho tudo ali e tenho a chave reserva do meu carro. Cheguei lá, abri o meu carrinho, peguei a outra chave original. Ou seja, eu poderia falar um monte de coisas, imprevistos ou dar justificativas. Então vamos agora para a ocasião dessa mulher aqui. O que aconteceu com essa mulher? Ela tinha dois caminhos a tomar. Um era provável, o outro era possível. Por isso que eu estou dando um exemplo, presta atenção para vocês não acharem que eu estou viajando na maionese. Estou dando um exemplo de definições de palavra. Uma era possível: se ela não fizesse o que ela fez, o seu filho iria morrer. E o projeto de Deus teria que ser outro, mas a vida de Moisés não. Então era possível que, se ela não tomasse uma atitude, ainda que uma atitude drástica, porque quem é que vai fazer isso? Qual é a mãe que vai catar o seu filho e colocar na margem do rio? Sabe-se lá o que poderia ter acontecido, se esse menino não tivesse sido visto. Mas havia aí uma outra palavra que eu quero usar: uma probabilidade. Possibilidade e probabilidade. Se deixasse o filho na sua casa, na sua companhia, os egípcios com certeza iriam passar por ali, tomar mão daquele menino e fazer o que o rei mandou fazer: matar todos os meninos. As meninas não, os meninos. Então essa era uma possibilidade às claras. Agora, a probabilidade do que ela fez de colocar o menino à margem do rio, a probabilidade poderia ser dele ser salvo ou também de ele não ser salvo. O que é que você faria? Diga para mim. É seu filho, recém-nascido, 3 meses.
É preciso coragem, meu irmão, é preciso coragem. Nós estamos muito amedrontados, mas a palavra de Deus diz que o Senhor não nos chamou com esse espírito aí de medo. Deus não nos chamou, Deus nos chamou para sermos corajosos e muitas vezes até a dar um passo como esse, trazendo para a nossa vida aquilo que não existe, trazendo à realidade aquilo que não existe. O que essa mulher Joquebede fez foi algo que, eu diria uma palavra, espetacular. Porque qualquer um de vocês que está aqui, provavelmente não teria feito. Provavelmente você deixaria o seu filho dentro de casa para esperar o que ia acontecer. Só que essa mulher deu um passo de fé. E é o que eu nesta noite quero chamar a sua atenção, chamar a você, nós que somos igreja do Senhor, para que a gente observe isso na nossa vida. A situação que eu estou enfrentando, que você está enfrentando, às vezes exige um passo de fé ao extremo, como esse. Porque aqui foi o extremo. Aqui foi ao extremo. E esta mulher não titubeou. Ela não titubeou. O verso 2 que nós lemos fala assim: a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que ele era forte, escondeu-o por 3 meses. Não puderam, porém, escondê-lo por mais tempo. Às vezes a gente vai até um certo limite. A gente dá 1 passo, 2 passos, 3 passos, e aí a gente desiste. Essa mulher não desistiu. Depois de 3 meses, ela vendo que não conseguiria mais, que ela não era possível mais esconder aquele menino, tomou para ele uma arca, e aí ela fez o cesto, ou a arca, como diz aqui na minha versão, revestiu, porque ela planejou. Olha, irmãos, é um planejamento, não é simplesmente eu vou pegar esse menino e colocá-lo lá, não. Ela fez um planejamento, o que muitas vezes falta na minha vida e na tua vida. Voltando aqui a fita, vamos voltar, quem se lembra da fita cassete, né? Volta um pouquinho ela, quando eu disse que eu estava viajando, que as 2 viagens que eu fiz, e teve um imprevisto, mas eu estava preparado, porque eu havia planejado. Quantas vezes você não tem quebrado a cara por falta de planejamento? E aí você fala: pastor, não precisa. Como não? Você pensa que Deus fez a gente todo sem planejar? Deus foi fazendo as coisas à torta e à direita, lá no livro de Gênesis. Ele criou para depois ele ver o que ia acontecer. Haja luz, mas eu não sei o que você vai ser, na verdade fica aí. Vamos fazer o sol, vamos fazer as estrelas, mas não sei, depois a gente vê. Não, irmãos, o nosso Deus é criativo, Ele planejou isso. E interessante que Ele deu o nosso cérebro capaz de fazer a mesma coisa, de planejar. É evidente que nós não temos a soberania de Deus, mas Ele nos fez, o que fala lá no livro de Gênesis? Conforme a sua imagem e semelhança. Então, meu amigo, então, meu irmão, você pode usar, como é que o pessoal diz aí, a massa cefálica. Você pode usar seu cérebro aí. Se está quebrando a cara, ou se está indo pela metade do caminho e não consegue dar sequência, é falta de planejamento. Jesus lá no Novo Testamento, ele fala assim: qual é o homem que ao construir uma torre, ele não se assenta primeiro para fazer a conta se ele tem para começar e terminar, para que não aconteça de ele começar uma construção, chega no meio do caminho, acabou o dinheiro, e aí ele vai servir de escárnio por um bom tempo. Jesus está querendo nos dizer o quê? Que na nossa vida é preciso haver gerenciamento, administração, planejamento, seja na sua vida espiritual, seja na sua vida física, você cuide da sua saúde, seja em qualquer área da tua vida, meu irmão. E fazer como essa mulher, e muitas vezes, são casos que muitas vezes eu sei que são melindrosos, como esse daqui. A atitude desta mulher mudou a história.
Quantas vezes vocês já ouviram alguém ministrar esta palavra sobre esta mulher, sobre a mãe de Moisés? Quantas vezes você já ouviu? Talvez alguém já diga assim, pastor, eu já ouvi alguém falar. 1, 2, 3, talvez até 5 vezes alguém pode me dizer. Agora, quantas vezes você já ouviu falando de Moisés? 1001 vezes. Quantas vezes a gente não cita a travessia do Mar Vermelho? E quando se fala na travessia do Mar Vermelho, de quem que você se lembra? De Moisés. Agora, honra seja dada à mãe de Moisés, porque ela não é mencionada depois. Mas mulher corajosa, mulher virtuosa. A mulher virtuosa, a mulher que ela constrói, ela não destrói. E novamente eu falo que não é só para as mulheres, os homens também. Tem homens aí que não são muito virtuosos não, que precisam de um apertinho. E quem sabe essa palavra aqui não seja esse apertinho. Quem sabe não seja. Mulher corajosa, virtuosa. Diante de que situação você se encontra? Eu não sei se existe algo, por assim dizer, pior do que você ter um filho e se desfazer dele. Para tentar que aconteça que ele sobreviva. Eu não sei se existe uma situação pior do que essa. Mas essa é uma situação que, como eu já mencionei, que foi ao extremo. Mas entre duas, aí eu vou reforçar a palavra. É aí onde eu e você precisamos colocar a definição certa das palavras. É possível? Sim, é possível. Se ficar aqui vai morrer. Mas e se colocar lá? Tem a probabilidade de não morrer. De repente ele pode ser encontrado com alguém, de repente ele vai caminhando aí pelo rio afora. É por isso que ela preparou bem o cestinho, para que ele a água não entrasse. Um barquinho, vamos dizer, um barquinho. Para que a água não entrasse. Pode ser, é provável. Se ficar, morre. Que situação, eu pergunto novamente para você? Diante de que situação você se encontra que você está se amedrontando? Que você está recuando? Que você possivelmente deu 1, 2, 3 passos, como ela, cuidou do menino durante 3 meses, escondeu. Talvez você também 1, 2, 3, até 1 ano, mas já está desistindo. A palavra de Deus para você nesta noite é essa: não desista não. Continue, porque Deus vai te dar graça, Deus vai te dar força, Deus vai te dar sabedoria. Se for preciso até usar a menina também, a irmã foi parte importante aqui nessa história. Moisés tinha que ter muita consideração por essa irmã mais velha dele. Eu tive um irmão, ou melhor tenho, porque ele ainda está vivo, 74 anos mais ou menos. Quando meu pai faleceu, minha mãe estava grávida de mim. Minha mãe devia estar numa gestação ali de 5 meses, meu pai faleceu. Eu chamei o meu irmão mais velho, até quando eu tinha uns 12 anos, meu irmão mais velho, de pai. Eu tenho uma consideração, eu parei de chamar porque foi dado ordem, porque senão até hoje eu estava chamando. Dia desses eu mandei mensagem para ele: benção papai, para brincar com ele, né? Mas até 12 anos de idade, eu sabia que não era meu pai, eu sabia. Mas até 12 anos de idade eu o cumprimentava dessa maneira, e entre todos os meus irmãos, nós naquela ocasião éramos em 9 irmãos, todos acima de mim. Só não teve mais abaixo porque meu pai morreu, senão teria tido mais alguns irmãozinhos aí, mais alguns pastoranísio para baixo aí de mim. Aí morreu, minha mãe não casou mais, ficou viúva durante muito tempo, e 9 irmãos então. Ele era o único que eu me direcionava a ele como Senhor. Papai, o Senhor, é só ele, os outros não, é você mesmo. Naquele tempo tinha-se essa linha de raciocínio. Se você chamasse um mais velho de você, o negócio ficava feio. Mas era a consideração. Irmãos, imagine a consideração que Moisés não tinha por essa menina, sabendo que essa menina fez parte desse projeto. Esse projeto que mudou a história, porque
Vocês conhecem a história de Moisés, nós não vamos entrar nela. Ele se tornou o libertador. Ele passou por alguns episódios ruins em sua vida, mas depois ele obedeceu ao chamado. Teve aquela visão, aquela chamada lá da sarça ardente, Deus falando com ele: você volta lá, você vai libertar. É outra história, mas que vocês conhecem. Mas essa história toda se deu início aqui. Quem sabe que a história que Deus quer fazer nesse universo ainda, aqui no nosso tempo ainda, não dependa da sua atitude, da sua postura, da sua coragem. Pode ser até a mulher Joquebede, ou pode ser Miriam, espiando. O que a Miriam fez? Sua irmã postou-se de longe, ficou lá de tocaia, escondidinha. Meu irmão, se você não leu, leia o livro A Arte da Guerra, é muito bom. A Arte da Guerra, estratégia, meu irmão, estratégia, minha irmã. Nesta vida nós precisamos ter estratégias. Satanás, que é o nosso adversário, ele é estrategista. Houve um tempo em que a gente imaginava assim: o diabo ele faz de tudo para desviar o crente, tirar o crente de dentro da igreja. Não, a estratégia dele é deixar o crente podre no meio da igreja, igual uma cesta de laranjas. Você não tira a laranja podre de lá para que não apodreça o restante. Você deixa a laranja podre lá, o inimigo faz isso. Não quero dizer que tem alguém podre aqui, pelo amor de Deus, mas essa é a estratégia do inimigo. Ele infiltra. Vamos até mudar aqui um pouquinho. Ele infiltra algum agente dele no nosso meio. Fica mais fácil para ninguém se ofender. Ele infiltra. O pastor Edirceu, o pastor Manuel, ele infiltra pessoas. Ele não está interessado em te tirar da igreja. Ele está interessado em que você fique mais morno. E aí morno você sabe: vomitar-te-ei. Então eu e você precisamos ter estratégias na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. E saber definir bem as palavras. Essa menina, no verso 4 diz: e sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe aconteceria. Ficou acompanhando. Não é você jogar as coisas e virar as costas, seja o que Deus quiser, não. Fique de longe, porque pode acontecer alguma coisa que vai precisar da sua participação ainda. Não é só você entregar nas mãos do Senhor, deixar, faz o que você quiser, não. Fica de longe acompanhando, porque pode ser, é possível, é provável que Deus ainda faça uso de você como instrumento para continuar a obra. E foi o que aconteceu. Miriam, a filha de Faraó, quando ela viu o que estava acontecendo, a filha de Faraó se banhando junto com suas criadas, acharam a criança, ela, agora. Olha que oportunidade, agora, hein? É agora. Se ia dar certo, ninguém sabe. Se vai dar certo, meu irmão, ninguém sabe. Esses dias eu tenho ouvido uma fala de uma pessoa aí, importante na internet: quem tenta não consegue. Só consegue quem faz. Porque tem um monte de gente que está tentando. Mas o tentando, o que ele quer dizer é só da boca para fora, não faz. Então, se essa menina só tivesse achado: eu podia ir lá e fazer, e falar com a criada, e ficado parada, só pensado. Mas não, ela deu sequência, ela foi. No verso 7 diz assim: então a irmã do menino, que é Miriam, perguntou à filha de Faraó, depois que acharam a criança, trouxeram até a filha de Faraó. A irmã então chega e pergunta para ela: você quer que eu vá chamar uma ama dentre as hebreias para que crie esse menino para ti? Olha, irmão, tem um ditado que diz assim: não existe nada no mundo sem resposta. A gente só precisa saber fazer a pergunta certa. Se é verdadeiro isso, eu não sei, mas veja, a menina fez a pergunta certa. Quer que eu vou lá e traga dentre as hebreias alguém para amamentar esse menino? E caiu como uma luva. A filha de Faraó respondeu: vai. A menina não pensou duas vezes. Quem que ela foi buscar? Responde para mim, quem que ela foi buscar? A própria mãe do menino. Isso aqui parece história de gibi, não parece história de gibi? Dá para acreditar num negócio desse? Como alguém já disse assim: eu só acredito porque está escrito na Bíblia. Se fosse um outro livro de uma outra pessoa, eu ia pensar, é ficção esse negócio aqui.
Mas aqui a gente sabe que não é não. A menina, ela foi lá, buscou a mãe e disse, aí a filha de Faraó fala assim, olha, leva esse menino, cria ele para mim, até como se fosse filho dela, cria ele para mim, e eu vou te pagar para isso. A mulher ainda recebeu, meu irmão, a mãe ainda recebeu para cuidar do próprio filho. A mãe faria de graça, sim ou não? Faria de graça, não tem que pagar nada, mas é lógico, ela não ia falar, né? Ela não podia abrir a boca do mistério que estava se passando ali. Olha o que Deus faz, irmãos. Olha a reviravolta. O filho estava para morrer, não era nem para ter nascido. Se as parteiras tivessem obedecido à voz de Faraó, não tinha nem nascido. No parto mesmo, já tinha dado cabo à vida dele. Agora ele com 3 meses. Tem essa ideia. Agora a filha de Faraó chama para que ela amamente o menino, para que ela crie do menino e ainda paga. É só Deus que faz essas coisas. E ainda você não acredita no poder de Deus, na soberania de Deus? Depois de tudo isso aqui, de tudo que estava por vir na vida de Moisés, todos os mandamentos, não vamos entrar na história de Moisés, senão a gente não acaba essa ministração aqui. A menina, verso 8, respondeu a filha de Faraó, vai, pois, vai, né, disse para a menina, vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Disse a filha de Faraó, leva esse menino, cria-mo, eu te darei o seu salário, eu vou te pagar. E a mulher tomou o menino e o criou. Depois o verso 10, para encerrar, quando pois o menino era já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, porque era esse o combinado, e a filha de Faraó o adotou e lhe chamou Moisés, porque das águas ele foi tirado. Mas aqui, então eu concluo essa ministração. O plano de Deus é muito maior do que o que a gente imagina. A própria palavra diz, não é? Que os planos de Deus, eles são mais elevados do que os nossos. Uma certa feita eu ministrei sobre esse tema e eu disse que para os planos de Deus serem mais elevados do que os nossos, é importante que eu tenha plano. Sim ou não? Ele é mais elevado comparado a quê? A você sem plano algum, sem projeto algum? A você e eu sem estratégia nenhuma, sem plano nenhum? Os planos do Senhor são mais elevados, está se equiparando. E para que haja essa equiparação, essa comparação aqui de estar mais elevado ou não, precisa que eu e você tenhamos planejamento. A gente pode falhar, mas tem que ter. A gente tem que ter estratégia, a gente pode errar, a gente pode falhar. A Joquebede poderia ter errado na sua atitude, na intenção que ela teve? Poderia, mas ela não ficou de braços cruzados. Então, meu amado, igreja do Senhor, está de braço cruzadinho aí? Está confortável, não está? O Espírito Santo está te falando nesta noite, nesta palavra aqui, descruza o seu braço. Lembra do profeta lá na caverna? Sai da caverna, meu irmão. Sai da caverna, igreja do Senhor. Essa é a palavra. E toma atitude, o resto Deus faz. Deixa que Deus vai fazer. Os planos dele são mais elevados. Mais elevados, eu repito, com comparação a quê? Aos meus planos, aos teus planos. Eu não disse que domingo eu vou viajar? Mas e se Deus não quiser? É parte de Deus, mas o projeto eu fiz. Aí Deus tem os seus caminhos. Eu me lembro do meu irmão, um outro irmão meu, que sai, ele era viajante, trabalhava por conta, então todas as semanas ele viajava. Uma certa ocasião ele planejou, eu vou para tal lugar. De repente, beirando a Dutra ali, ele estava no sentido contrário. Ele falou, já que eu estou no sentido contrário, então eu vou para outra cidade, não vou mais, não dá para retornar, não, eu vou para esse caminho mesmo. Naquela mesma semana, o Senhor falou com ele através de um servo seu. Você se lembra que você estava indo para tal lugar? Sim. E você não foi, porque eu desviei o teu caminho. Você planejou ir para lá, mas eu desviei o seu caminho, porque por lá você estaria sofrendo um acidente. Irmão, a nossa vida está nas mãos, nas palmas do Senhor. Agora é claro, isso aqui é para quem crê. E nós como igreja do Senhor cremos.
Quem não crê é o mundo, mas nós cremos. Então, a gente adora a Deus pelo que Ele faz, pelo que Ele é, pelo que Ele deixa de fazer. Ele continua sendo Deus, é o nosso Deus, é o Deus desta mulher, é o Deus de Miriam, que lá na frente vai falar de Miriam. Eu vou falar isso para encerrar. O que aconteceu depois da passagem do Mar Vermelho? O que aconteceu lá do outro lado? E Miriam estava presente. Dançou. Dançou de quê? De tristeza, porque eles tinham passado o Mar Vermelho a pé enxuto? Não, dançou de alegria, porque atravessaram o Mar Vermelho e o povo de Israel, o exército do inimigo que estava vindo atrás, morreram. Mas lá do outro lado Miriam dançou, porque o coração cheio de alegria, cheio de paz, cheio de satisfação. Lógico, havia um longo caminho a prosseguir, e esse longo caminho aí se dobrou por conta da rebeldia do povo, mas aquele primeiro momento ali era de alegria, era de satisfação. Dançou, irmãos, dançou. O dançar aqui não é ficar de braço cruzado. Eu cito novamente: está de braço cruzadinho aí, meu irmão? Está confortável? Então continua desse jeito aí, mas não espere a bênção de Deus chegar na tua vida, não espere o projeto de Deus chegar na tua vida e acontecendo, porque não é do dia para a noite. As coisas não acontecem do dia para a noite. A gente quer, quando a gente pede algo para Deus, a gente quer de ontem para hoje, ou melhor, a gente quer para ontem. Mas a gente sabe que Deus trabalha no tempo dele. Outro dia, eu penso que há 1 ano e meio, 2 anos, a gente estava fazendo um grupo de oração aqui aos domingos, e eu citei para os irmãos que estavam presentes que eu havia orado e conversado com Deus. Deus, eu tenho tal situação, eu sei que o Senhor... Aí me veio essa frase na minha mente: eu sei que o Senhor tem o seu tempo, só que quem não tem tempo sou eu. Eu não tenho tempo, daqui a pouco... Então eu preciso disso, porque eu quero viver isso. É uma maneira de expressar diante de Deus que eu tenho a liberdade como filho. Quem é filho aí? Você também tem. Você também tem a liberdade de expressar com Deus, conversar com Ele. Não seja como um filho frustrado. Sabe qual é o filho frustrado? O irmão do filho pródigo. O filho pródigo chegou, o pai fez uma festa para ele, mandou preparar lá o bezerro cevado, e o filho ficou lá, como que chupando o dedo. Meu irmão, eu não preciso ficar chupando o dedo não, porque eu falei: Senhor, eu não quero ser como o filho o irmão do filho pródigo, não. Eu quero aproveitar e fazer uso daquilo que o Senhor tem para mim. Então não fique aí parado. Mas enfim, irmãos, vamos adorar a Deus, vamos orar ao Senhor. Eu quero, antes de nós ministrarmos o nosso ofertório, eu quero encerrar essa palavra fazendo uma oração e orando também por esses pedidos que aqui estão, e gostaria de convidar vocês a se colocarem de pé. Eu convidaria os pastores que puderem, venham até aqui. O Wilson também eu convido para que venha até aqui. Nós vamos impor as mãos. Há pedidos de oração aqui, há pedidos de oração aqui, pedidos que são para nós impossíveis, mas vamos nos lembrar da palavra que eu citei lá no início. Há probabilidade de Deus fazer alguma coisa? Porque para Ele não há impossível, não é o que está escrito, e a gente crê, e se a gente crê, a gente apresenta a Deus. Agora eu quero ver, irmãos, as pessoas que receberem um milagre, seja qual for, uma porta de serviço, uma porta aberta, uma enfermidade que foi curada, eu gostaria de ver essas pessoas testemunhando. A gente não vê as pessoas testemunhando. Vem aqui para que o nome do Senhor seja glorificado. Não é a igreja, não é o pastor A, o pastor B, não. É o nome do Senhor que é glorificado. E quando a gente testemunha, esse testemunho de fé alcança outras vidas. Vidas que estão desesperadas, que estão sem saída, que estão como essa mulher, Joquebede, a mãe de Moisés, sem saber o que fazer, sem atitude. Mas através dessa palavra, fica aí a dica. Fica aí a palavra do Senhor para a tua vida. Tenha ânimo, tenha força, tenha coragem, porque o que você precisa fazer muitas vezes não é fácil não. É algo semelhante ao que essa mulher fez. Ter que preparar um cestinho para colocar o filho lá dentro. Não está dizendo que é coisa fácil a gente faz. Isso é coisa difícil, mas a gente precisa ter determinação. Determinação em Cristo Jesus.
Oremos ao Senhor. Oremos ao Senhor. Pai querido, a tua igreja se levanta diante de ti, Pai. Cada um colocando a sua questão, o seu problema, colocando agora os seus projetos, os seus planos, colocando a vida, a família, Senhor, a família, o emprego, colocando a sua vida financeira, colocando tudo. A igreja se coloca diante de ti, Senhor. Porque acredita, porque sabe que o Senhor é um Deus que faz, o Senhor ainda é um Deus que faz, é o mesmo Deus que operou lá na vida desta mulher, na vida de Miriam, que operou na vida de Moisés e o fez um grande homem. O Senhor é o mesmo Deus. Então, por essa fé, Senhor, através desta ministração, através desta palavra, nós liberamos a bênção, não somente para esses que estão aqui presentes na igreja, mas aqueles que estão nos ouvindo do outro lado, seja aonde for. Alcance a tua graça, a tua misericórdia, o anjo do Senhor. Lembre-se da palavra que foi ministrada esses dias, Senhor, que o anjo do Senhor chegou lá na prisão, onde estavam os teus servos acorrentados. Então, que o anjo do Senhor alcance aonde estiver esta vida agora, orando a Deus junto comigo, orando a Ti junto comigo, e todos esses pedidos que estão aqui, Senhor, que os teus servos impuseram as mãos e estão orando, que seja repreendida toda a enfermidade, todo o espírito maligno enviado, toda a gente de Satanás, que estrategicamente ele se infiltrou, mas que seja repreendido agora. E eu pronuncio uma canção, uma letra de uma canção: caia por terra agora todos os inimigos de Deus. Nós como igreja estamos tomando posse daquilo que está escrito: contra a igreja as portas do inferno não vão prevalecer. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Amém, glória a Deus, exaltado seja para sempre o nome do nosso Deus. Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel. Pegue a sua oferta aí, vamos para o momento de nós ofertarmos e dizimarmos. Como sempre falamos, coloque um propósito aí, coloque um propósito aí. Eu vou dizer uma coisa para vocês. No início de agosto, eu comecei a escrever um livro, e eu coloquei no meu coração que esse livro precisa ter 100 páginas, no mínimo. E eu disse para Deus assim: eu não tenho pressa, Senhor, até agosto do ano que vem. Até agosto do ano que vem. Agora eu não posso falar para vocês o teor desse livro, só quando sair. Propósito, irmãos, então coloque propósito aí. Não é brincadeira não. Depois Deus faz, você fala assim: ai, como é que aconteceu? Não, é Deus que fez e a glória é dele. Já está com a sua oferta aí? Vocês viram aí na tela, né? Se você que está nos assistindo quiser fazer isso, faça isso. Oferte, dizime. Banco Itaú, agência 0041, conta corrente 02110, dígito 6, igreja cristã, em nome da igreja cristã, cujo CNPJ é 12.487.522.149. Levante a sua oferta nesse momento. Pai, obrigado por esse sublime momento, onde nós ouvimos a Tua palavra, nós entoamos canções que exaltam Teu nome, e como parte deste culto de adoração, a gente oferta a Ti, de coração, com amor, com propósito e com alegria. Recebe essa semente, Pai, que nós semeamos, em nome de Jesus. Pois sei que sobre tudo é Senhor. Aleluia. Te louvo,
Ai, que vontade de ficar mais. Irmãos, tem a ovelhinha lá atrás. Essa semana eu passei, ela berrou um pouquinho, eu escutei, aí ela fez, como é que a ovelha faz? Mais ou menos isso. A ovelhinha ali é destinada a missões, moedinha de R$1, moeda de R$1, moedinha da impressão que a gente está menosprezando. Não, a moeda de R$1, coloque ali, ela é destinada a missões. Pastor Marcos é quem controla isso, tá bom? Você que tiver a sua moeda, quando você pegar o troco, guarde e esteja abençoando, e assim a obra do Senhor ela prossegue. Fiquemos de pé, vamos agradecer a Deus. Ora para encerrar. Senhor, nós somos gratos ao Senhor. O Senhor sempre nos lembra de que aquele que começou a boa obra é quem completa e quem faz todas as coisas. Obrigada porque o Senhor criou cada um de nós com um propósito. E o Senhor quer que nós vivamos Ele de forma plena. Senhor, que tudo aquilo que nós ouvimos nessa noite, nós venhamos a colocar em prática, Pai. Que não sejamos apenas ouvintes, mas que pratiquemos a palavra, nos esmerando a vivermos o propósito do Senhor, a buscarmos a orientação do Senhor, a andarmos por fé e não por vista. Que o Senhor nos abençoe, nos leve em segurança para os nossos lares e aqueles que já estão em casa, que eles também sejam abençoados pelo Senhor, que tenham todos uma noite abençoada por Ti. Que o Senhor continue a estar conosco e a ministrar nos nossos corações a Tua vontade e verdade. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Façam assim. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja e toda a família aqui representada. E todos digam amém. Amém. Está terminado em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia.